Buenas pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a 19ª e a 20ª aula aí, da disciplina de conceito e implantação de DevOps, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns passos aí para executar os nossos containers, tá? Então na aula passada a gente começou a ver o que que é Docker, né? Ah, falou um pouquinho sobre alguns conceitos de Docker, então o que que é um container, o que que é uma imagem, o que o rodar um container significa, como que isso roda no sistema operacional e por aí vai. A gente fez alguns exemplos, né? Uh, Na instalação, alguns alunos tiveram bastante dificuldade, principalmente porque usam Windows, né? Então, como o Docker ele é baseado no Linux, né? Uh, a Microsoft ela disponibiliza lá o WSL que é um subsistema de Linux, mas como muitos de vocês viram, tem alguns truquezinhos aí para que a gente faça ele funcionar, tá? Muita gente ficou com dúvida, antes de começar a aula, né? Muita gente ficou com dúvida em que se era para instalar o Docker na sua máquina local ou se era para instalar o Docker na máquina virtual que está usando para disciplina e por aí vai, tá? O que eu recomendo é que vocês instalem nas duas, tá? Então, aqui eu estou no Mac, mas, por exemplo, eu tenho ele instalado aqui. Então, para eu ter certeza, olha, instalei na minha máquina local e ele está rodando, eu tenho que instalar o Docker Desktop, e aí eu tinha deixado um link lá na, na aula anterior lá. Vocês vão iniciar ele e ele tem que estar com essa flagzinha aqui, verdinha, tá? Então, tem que estar com essa flagzinha verdinha, então é sinal que o engine está rodando. E aí, para ter certeza que ele está rodando, é só vocês irem num terminal ou no Windows PowerShell, quem está no Windows, e colocar, sei lá, Docker PS, por exemplo, para listar os containers que estão rodando. Se ele voltar isso aqui, não voltar nenhum erro, sinal que está funcionando, tá? Se vocês pararem o Docker Desktop, por exemplo, se eu fechar ele aqui e tentar rodar um Docker PS, ele vai dar um tempo aqui, ou eu devo estar com o daemon rodando, mas ele vai indicar que... ele está rodando aqui o daemon. Ele vai indicar que o Docker Desktop não está rodando, que o Docker Daemon não tá rodando, e aí vocês têm que executar, e aí os comandos vão funcionar. Então, basicamente, dando um Docker PS, se aparecer isso aqui, beleza, o Docker está rodando, e aí a gente pode seguir, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu, pessoal? A gente viu bem o básico do básico, né? Ou seja, a gente só baixou uma imagem, construiu uma imagem e rodou um container, tá? Foi o que a gente fez na aula passada, mas a gente nem foi muito nem viu muito, assim, como construir uma imagem, que é o que a gente vai começar a ver hoje. E, por exemplo, se eu quero baixar imagens de outros lugares aí, como que eu posso fazer? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, o Docker, pessoal, ele tem existem vários repositórios, tá? Na disciplina, provavelmente ali no fim, a gente vai ver como a gente pode criar o nosso repositório de imagens Docker. Mas o Docker, ele tem um repositório de imagens, tá? Então, que é o Docker Hub, tá? O que que tem nesse repositório? Tem um conjunto de imagens lá, com imagens para os mais diversos recursos, a gente vai ver daqui a pouco, para a gente usar nos nossos sistemas. Então, por exemplo, eu quero levantar todos os serviços de um servidor web, por exemplo, e aí eu preciso de banco de dados com Postgres, eu preciso sei lá, de um proxy reverso com Apache ou Nginx ou qualquer outro serviço qualquer aí, dependendo da linguagem, do framework que eu escolhi, eu posso querer usar imagens do Docker para levantar vários serviços ali e montar meu servidorzinho web, seja na minha máquina ou seja numa máquina, por exemplo, num servidor remoto, tá? Então é muito comum que
que existam soluções aí em cloud, por exemplo, na AWS da Amazon, ou Azure, ou Google Cloud aí, que disponibilizam máquinas onde essa máquina ela tem um Docker instalado e a gente consegue levantar containers usando o Docker lá para as funcionalidades que a gente precisa. Então, por exemplo, para um banco ou para um servidor de back-end ou de front-end, por aí vai, tá? Então, esse Docker Hub é a maior comunidade e biblioteca do mundo em imagens em containers, né? Então vocês vão achar muita coisa aí, tá? A ideia é que tenha um reuso de software, né? Então não preciso ficar definindo imagens para tudo que eu preciso. Tem algumas que eu vou precisar definir porque são específicas para o meu uso e a gente vai até montar um exemplo aí depois. Mas tem outras que elas já estão prontas, né? Por exemplo, uma imagem de banco de dados com Postgres. Eu não preciso ficar criando a minha imagem de banco de dados se eu quero o Postgres numa versão específica lá para usar no meu projeto, tá? Então isso dá uma economia de tempo, ou seja, eu não preciso ficar configurando uma instalação, eu vou usar o Postgres de novo, uma instalação de banco de dados do zero lá na minha máquina. Eu simplesmente uso uma imagem lá, já definida, com uma versão definida de Postgres que eu preciso, defino umas variáveis, por exemplo, a senha do usuário Postgres, ou a porta que ele vai usar, algumas regras específicas que eu quero. Essas imagens elas não são completamente fixas, tá? A gente consegue variar coisas nelas passando parâmetros para elas. Então, se eu quero daqui a pouco usar a imagem oficial do Postgres rodando na porta padrão, que é a 5432, consigo rodar. Se eu quiser rodar isso em outra porta específica, só passar como um parâmetro eu consigo mudar. Se eu quero criar um usuário novo, eu consigo fazer e por aí vai, tá? Então, o link, tá, pro Hub é esse aqui, ó, hub.docker.com, tá? Eu vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada. Então, olha só. Esse aqui é o Docker Hub. Ele vai abrir nessa página aqui. Recomendo que vocês se registrem, tá? É bem simplesinho, nome, e-mail e um ID. Por que isso, pessoal? Porque daí vocês vão usar depois o comando docker login, vão botar o usuário e senha, e aí vocês vão conseguir baixar as imagens que estão aqui nesse repositório, tá? O que interessa para nós agora é vir aqui em Explore, e aí aqui em Explore eu tenho todas as imagens, tá, disponíveis lá no Docker Hub. Então vocês vejam aqui é um número bem grande, 9 milhões de imagens. As imagens, pessoal, elas podem ser distribuídas por qualquer pessoa registrada no Docker Hub, tá? Então, por exemplo, se a gente pesquisar aqui por Postgres, vocês vão ver que tem uma imagem do Postgres, que é uma imagem oficial do Docker, então é uma imagem verificada. Tem algumas outras imagens que, por exemplo, essa aqui da Bitnami, que são de um publicador verificado, tá? Então, o que muda aqui? Muda alguns parâmetros ou algumas coisas específicas que aquela empresa ou aquele publicador ali da imagem precisou fazer ou quis fazer para modificar o jeito que aquela imagem está definida e como que ela vai ser estruturada, tá? Então, se a gente for vindo para baixo, ó, tem um monte, tá? Um monte de imagens verificadas, então, por exemplo, da IBM, VMware, e por aí vai, até, deixa eu ver, por exemplo, nas últimas aqui, ó, tem, por exemplo, imagens publicadas por pessoas que a gente não, que não são verificadas, tá? Então, alguém precisou, por algum motivo, criar uma imagem, por exemplo, aqui, ó, do Postgres num container Windows e não Linux. Ó. Então, se a gente clicar em cima do nome, a gente geralmente tem uma descrição geral daquela imagem, como testar, por que ela foi feita, quais são as configurações padrão, exemplo de como rodar. Ó. Então, por exemplo, com menos name para dar algum nome, com -e para passar as variáveis de ambiente. Então, aqui ele está passando só a senha do usuário Postgres,
e por aí vai, tá? Então, o que eu recomendo, tá? Eu recomendo que você sempre... beleza, precisei do Postgres, vim aqui na minha lista, baixei, olhei a minha lista. Eu sempre recomendo que vocês usem as imagens oficiais, tá? Ou de algum publicador verificado aqui, tá? Por quê? Porque aí a gente tem uma garantia que aquilo ali tá rodando exatamente o que deveria rodar, tá? E não tem nada, sei lá, junto ali na imagem que não precisaria, e quando a gente tá rodando container, essa coisa vai estar junto ali na nossa imagem. Então, vamos entrar, por exemplo, na do Postgres aqui, ó. Rodar. Vou clicar ali. E aí ele vai me mostrar a documentação da imagem, né? Então, as imagens, pessoal, o que elas têm? Não sei se vocês lembram da aula, vou retomar aqui da aula passada. As imagens, elas têm nome. Então, por exemplo, o nome dessa imagem é Postgres. Para a gente usar ela, a gente vai colocar nome, 2 pontos, a tag, tá? Então, o que é a tag da imagem? A tag da imagem é um nome, um apelido para a versão da imagem, tá? Então, se vocês lembrarem da aula passada, a gente fez umas operações lá, e nessas operações a gente não colocou tag, a gente colocou, por exemplo, só Postgres, ou no nosso caso lá era Hello World, tá? Então, quando a gente não coloca tag depois do nome da imagem, ele baixa sempre a latest, tá? O que é a latest? É a última versão daquela imagem. Então, se você, conforme o pessoal vai atualizando, e vocês podem ver aqui, ó, que ela é atualizada constantemente, tá? O pessoal vai, a última versão vai caindo nessa latest aqui, tá? Eu posso usar essa latest, então se eu fosse usar, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, baixar essa imagem aqui, deixa eu ver, cadê meu terminal aqui? Aqui. Posso usar um docker pull postgres 2 pontos latest, tá? Então vou só aumentar a tela aqui, ó. Aqui. Se eu fizer isso, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai baixar, olha ali, ó. Ele está baixando aquela imagem com aquela tag latest ali para minha máquina, tá? A imagem, ela é separada em várias partes, tá? Que são essas partes aqui, ó. E aí ele vai baixando essas partes, às vezes em paralelo, às vezes serial, de uma em uma, depende de como ela tá organizada, tá? Ó, e aí ele baixou essa imagem, ó, que é essa aqui, que eu coloquei aqui, né? Postgres e latest. E aí ele baixou para minha máquina. Então, se eu der agora um docker image ls, eu tenho várias aqui, tá? Mas, por exemplo, eu tenho a Postgres, ó, que é essa aqui, latest, que ela foi criada 6 dias atrás, o tamanho dela é essa e o ID da imagem é esse aqui. Tá? E aí, a partir desse momento, quando eu tenho a imagem da minha máquina, eu consigo criar containers usando essa imagem, tá? Posso definir também, pessoal, versões específicas, tá? Por exemplo, eu quero um Postgres na versão 12. É só colocar 2.12 e ele vai baixar a imagem com o 12 lá. Versão 14 ou versões um pouco... 14.4 mais específicas, né? Então, por exemplo, eu tenho a latest lá e por um determinado motivo, vamos pegar uma versão mais velha aqui. Por um determinado motivo, eu preciso da 9, tá? Então, ó, ele até tem um comando aqui, ó. Se vocês quiserem, podem só copiar aqui, ó. Só clicar aqui, copiar. E aí, por exemplo, a gente vai baixar a 9 agora. Então, vou colar aqui, ó. E ele vai baixar a versão 9.6 ali, ó. E vai baixar. Vejam, eu tinha a versão latest, mas ela não é a mesma versão que eu pedi agora. Então são duas imagens diferentes. Ó. Então se eu vier com docker image ls, eu tenho a Postgres na latest aqui
e a Postgres na 9.6, ó, que foi atualizada há um bom tempo atrás aí, tá? Então vejam, eu baixei as imagens, mas eu não estou rodando nada, tá? Então olha, se eu colocar um Docker PS, ó, eu não tenho nenhum container rodando. O Docker Pool, a única coisa que ele faz é, eu quero baixar uma imagem com alguma tag específica do Docker Hub, tá? Se eu não colocar da onde que eu quero baixar, ele vai baixar automaticamente do Docker Hub. A gente pode especificar lugares diferentes, mas isso aí a gente vai ver aí daqui umas 2 ou 3 aulas. Por enquanto a gente vai usar só as imagens definidas no Docker Hub. Então o Docker Hub é isso, pessoal. Ele não tem muito mistério. Vocês conseguem achar assim, ó, de tudo e mais um pouco aqui nas imagens. Então olha só. Postgres, Nginx, que é um servidor de proxy reverso, imagem do Ubuntu, Traffic, que é um proxy reverso também, que inclusive a gente usa nos projetos, Nginx também, Mongo, banco de dados, Redis, um banco de dados, Node, um servidor de back-end, Python, se eu quero uma máquina só com uma máquina virtual Python para executar, com o próprio Docker, se eu quero um Docker dentro de uma imagem Docker, Debian, assim, ó, tem as imagens da Amazon que ela usa para as máquinas estão aqui no Docker Hub. Então, assim, a gente consegue achar uma série de imagens aí para executar os serviços que a gente precisa com os containers, tá? Então, pessoal, só voltando aqui. Então, alguns comandos, tá? Essa busca que a gente fez pela página, a gente consegue fazer pelo terminal, tá? Eu recomendo que usem sempre a página. É mais fácil, a gente consegue ver documentação, uma visão mais clara, assim, mais fácil de ver. Então, recomendo que a busca vocês façam direto pelo site. Docker Login, como eu falei para vocês, vocês vão precisar executar para baixar as imagens. Então, eu já executei aqui, mas é bem fácil. É só Docker Login, dá um Enter. E aí ele vai pedir para vocês nome, e aí vocês vão digitar o nome que vocês criaram lá. Vai dar um Enter, vai pedir senha, só não vou fazer aqui porque ele vai tirar vai cair com o meu fora. Aí vocês vão digitar a senha, Enter, ele vai dizer login, ok, login succeed, e aí vocês conseguem baixar as imagens, tá? Push é quando vocês criam uma imagem e vocês querem mandar lá pro Docker Hub, tá? Que a gente não vai fazer, tá? A gente não vai mandar nada pro Docker Hub, depois mais algumas aulas para frente a gente vai mandar pro nosso repositório, a gente vai criar um repositório de imagens. E o pull, como a gente viu ali, é para a gente baixar as imagens. Então esses aqui são os comandos básicos aí para a gente baixar imagens, tá? O que vocês precisam fazer, pessoal, é basicamente o login, tá? Por quê? A gente não precisa ficar fazendo Docker pull e Docker push, tá? O push eu já expliquei que a gente não vai fazer. E o pull a gente não precisa fazer porque, por exemplo, quando a gente roda com Docker run para rodar um container e a gente bota o nome lá da imagem, se a gente não tem a imagem na máquina, o Docker ele baixa a imagem para nós. Então ele faz um pull da imagem e ele faz um run do container, tá? Que foi o que aconteceu na aula passada, lembra? Vocês colocaram Docker run e o nome da tag da imagem lá. Vocês não tinham a imagem na máquina de vocês. E aí o Docker ele foi lá, baixou a imagem e começou a rodar o container. Então a gente não precisa fazer pull. Pull é só para quando a gente quer ter a imagem na nossa máquina, mas a gente não quer rodar ela naquela hora, tá? Então, pessoal, só voltando, o processo para a gente usar... Deixa eu marcar aqui. Para a gente usar o Docker, é a gente ter um Dockerfile em algum lugar. O que o Dockerfile faz? O Dockerfile ele especifica o que aquela imagem Docker vai ter que fazer, tá?
Então, por exemplo, a gente pode definir que ela vai usar uma outra imagem de base. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse criar uma imagem Docker derivada da Postgres, tá? A gente poderia dizer no nosso Dockerfile, olha, eu quero usar a imagem do Postgres na versão tal como base. E aí depois definir uma série de passos que eu queira fazer na minha imagem específica. Por exemplo, criar um usuário, criar um banco de dados, restaurar um dump, uma série de coisas eu posso definir nesse Dockerfile, tá? Então esse Dockerfile é um arquivo de texto com uma série de passos que vão ser executados, tá? Quando a gente construir a imagem e quando a gente rodar a imagem, a gente pode definir coisas para acontecerem quando roda ou quando builda, quando constrói. Tendo esse arquivo de texto, pessoal, a gente vai fazer um build, tá? O que é um build? O build ele é um processo que vai do Docker que vai ler esse arquivo de texto e vai construir uma imagem Docker, tá? Essa imagem Docker que vai ser usada como base para que toda vez que eu quiser rodar um container usando o Docker Run, ele vai ler aquela imagem, toda a especificação daquela imagem e vai construir o container, tá? Então a imagem, pessoal, vejam, ela não é... ela é necessária para o nosso processo aqui, mas ela, vamos dizer assim, ela não está executando nada. Ela é só o projeto, a especificação do que vai acontecer quando um container rodar. Então, container é quando essa imagem está em execução, tá? Quando ela está parada, não está sendo feito nada, ela é simplesmente uma imagem, tá? Então, esse é o processo. Tem um Dockerfile, construo a partir desse Dockerfile uma imagem, e essa imagem ela pode ser instanciada uma ou mais vezes. Então, vejam, eu posso ter várias instâncias, vários containers rodando sobre a mesma que se referem à mesma imagem, tá? Um exemplo para vocês. Eu criei uma imagem lá do Postgres aqui, tá? E por algum motivo eu quero rodar vários containers do Postgres na minha máquina. Então, por exemplo, eu quero rodar um container do Postgres rodando na 5432. Posso rodar ele aqui. Quero rodar um outro container, um outro Postgres isolado, mas ele está na minha máquina, por exemplo, na porta 33. Posso rodar aqui e por aí vai. Então vejam, ele está sendo esse container ele está sendo especificado da mesma imagem, ou seja, os dois Postgres eles vão fazer a mesma coisa, mas eles estão executando em containers separados na mesma máquina, ou pode até ser em máquinas diferentes aí, tá? Então, só voltando, a imagem é a especificação, container é aquela especificação rodando em si, tá? Então, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre Dockerfile, tá? Então, assim, Dockerfile ele é um arquivo de texto, tá? Que contém todos os comandos que o Docker tem que utilizar para construir a imagem. Então, pessoal, isso varia muito, tá? O Dockerfile ele não tem uma receita assim para ser construído. Ele vai depender muito do que vocês vão querer fazer na imagem que vocês vão querer construir, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou usando Python, tá? Então, o que eu estou definindo aqui, ó? Estou definindo que a nossa imagem ela vai ser derivada dessa imagem aqui, ó, que é a imagem do Python, lá do Docker Hub, nessa tag aqui, nessa versão 3.8 Slimbuster, tá? Estou definindo que uma variável aqui de ambiente, então env, o nome da variável é foo e o valor da variável é /app. Então, workdir é o diretório de trabalho, tá? A gente já vai ver cada um desses termos o que significa ali para frente. O que a gente está fazendo, pessoal? A gente está definindo nessa imagem que beleza, ela vai usar a imagem do Python como base, criei essa variável de ambiente aqui, que é o /app, o valor. Disse que meu diretório de trabalho é esse /app. Copiei o arquivo requirements.txt,
que está no diretório onde está esse Dockerfile para dentro do container, para dentro da imagem, né? Vou executar um pip install. Para quem não é muito familiarizado com Python, o que eu estou fazendo? Nesse requirements, pessoal, tem a descrição de todas as bibliotecas que o meu projeto vai usar. E aí aqui no run eu estou dizendo, olha, instala todas as bibliotecas que estão ali. Por exemplo, o pessoal que trabalha com Java seria executar o Maven, por exemplo, ou o Gradle também, por aí vai, para instalar todas as dependências que o projeto de vocês vai precisar. Copy, ponto e espaço ponto, vai copiar tudo que eu tenho na raiz do meu Dockerfile para a raiz da minha imagem. E aí depois o command ele está só executando Python 3, "-m, Flask, aqui Flask é um servidorzinho web, e aí ele está rodando, tá? Então, pessoal, por exemplo, isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para... Esse Dockerfile, ele faz o quê? Ele pega um projetinho em Python, copia todo o código-fonte para dentro dessa imagem, copia o requirements para dentro dessa imagem, e executa o meu projeto dentro dessa imagem. Então, quando eu rodar essa imagem, ele vai fazer... Quando eu buildar, ele vai instalar tudo isso, e quando eu rodar a imagem, ele vai rodar o meu projetinho em Python, que é um servidorzinho web bem simplesinho. Até eu montei um exemplo e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vejam que isso foi bem específico para esse projetinho em Python, tá? Se vocês forem ver, não tem como eu trazer aqui de todas as linguagens, tá? Mas vocês vão achar de uma forma bem simples aí na internet exemplos de Dockerfiles para projetos. Por exemplo, eu quero usar Java com Spring Boot, por exemplo. Tem vários exemplos de Dockerfile para construir imagens que vão rodar isso aí, e daí tem como a gente executar o projeto, tá? Ou para front-end, com Angular, com React, tem para tudo, tá, pessoal? Então, eu vou vou falar de alguns comandinhos aí que a gente pode usar no Dockerfile, tá? add, ele copia novos arquivos, diretórios e adiciona no file system do container, tá? cmd, command, ele executa um comando, tá? Então, assim, tem dois comandos de execução, tá? O run, ele executa quando está buildando a imagem, tá? Então, se a gente voltar no exemplo anterior, tem um run aqui. Por quê? Porque ele vai executar isso aqui só quando ele construir a imagem, tá? E o command, ele vai executar quando rodar a imagem. Vamos voltar aqui, ó. Run vai executar quando eu faço um docker build, e cmd, command, ele vai rodar quando eu executar um docker run, tá? Então depende de qual etapa que eu quero que aquela operação ocorra, aí eu escrevo. Label, adiciona metadados na imagem, né? Como, por exemplo, versão, fabricante, uma descrição. Copy, copia novos arquivos e adiciona no file system do container também. Entry point, ele permite configurar um container para rodar um executável, tá? Então, por exemplo, eu quero executar, quero que quando eu rode um container, rode também o executável do Python. E quando terminar esse executável, a minha imagem pare de ser executada. Por exemplo, nesse caso aqui, pessoal, eu mandei rodar com cmd e ele vai executar isso aqui, que é o comando para rodar o nosso servidorzinho web lá. Mas quando ele parar, por exemplo, deu algum erro no Python, alguma exceção, algum problema aqui, e ele parou de executar o Python. Nesse caso aqui, o container ele vai continuar rodando, tá? A gente já vai ver um exemplo com um entry point ali. Então, no entry point, ele faz a mesma coisa. Só que quando ele terminar de rodar aquele executável, o container também para, tá? Env, ele cria ou informa variáveis de ambiente. Expose diz qual porta o container vai estar ouvindo.
From indica qual imagem vai ser utilizada como base lá no meu Dockerfile. Esse é sempre a primeira linha do Dockerfile, tá? Maintainer, o autor da imagem. Run para rodar uma operação. User especifica qual usuário que vai ser utilizado na imagem, por padrão é o root, tá? Porque são no fim das contas, operações em terminal de Linux, tá? Isso aí, então a gente pode especificar qual usuário está fazendo a operação, por padrão é sempre o root. Volume, a gente vai ver para frente o que são volumes aí, mas a gente não vai usar agora. E o workdir é responsável por mudar o diretório raiz para um específico nele. Então, quando a gente executa, quando a gente define uma imagem, ela está sempre rodando no raiz e a gente pode colocar um workdir ali para especificar uma imagem, uma outra imagem específica para seu diretório de trabalho. Então, pessoal, aqui é um outro Dockerfile, tá? De Python. Então, aqui tem algumas operações a mais. Por exemplo, eu usei uma outra imagem, uma Alpine. Copiei os requirements, instalei o Python. Então, vejam que a diferença dessa para outra. A outra, essa aqui, era uma imagem que já tinha, na imagem que eu usei como base, ela já tinha o Python instalado. Esse cara aqui não. Isso aqui é uma imagem de Linux, tá? Então imaginem, a minha imagem ela tá começando como se fosse um Linux cru ali, ela não tem nada. Então eu vou ter que copiar o requirements lá para dentro da minha imagem, do meu container, e aí depois instalar o Python lá, tá? E aí instalar uma série de coisas aqui que o meu projeto precisava, copiar o source, copiar o run, que era um arquivinho lá, e rodar, por exemplo, o meu arquivo em Python, tá? Então, vejam que, às vezes, para fazer a mesma coisa, por exemplo, rodar um projeto em Python, eu posso fazer essas coisas de várias formas aí, tá? Por isso que eu disse para vocês que não tem uma regra específica, vai depender muito da linguagem do framework que vocês estão usando, e aí olhando os exemplos para ir vendo o que eles estão fazendo, tá? Eu montei um exemplo, pessoal. Eu montei um exemplo aqui, ó. Ele tá na página, no grupo lá da disciplina, tá? Tem um Python Example Project, que é um fork aqui, tá? Recomendo que vocês clonem ele na máquina de vocês para usar como exemplo. E aí eu vou abrir ele aqui. O que esse projetinho faz, tá? O Python, pessoal, ele tem uma biblioteca que se chama Flask, tá? Flask ele serve só para rodar um ambiente, um servidorzinho de back-end, tá? Com endpoints e tal. E aí ele é bem simplesinho, ó, esse projeto. Só iniciei ele, defini uma rota padrão aqui, que é no barra, e aí ele retorna só um texto, e aqui eu tô mandando ele executar na porta 5000, tá? Então é um projetinho bem simples, só vai executar e vai executar na porta 5000. Quando der um hit nessa porta aqui, ele vai me devolver esse texto, e aí a gente vai ver o Dockerfile dele, bem simples também, tá? Então olha só, usei a imagem 3.6 de base, copiei tudo que está aqui no meu projeto, tudo isso aqui para dentro do /app, defini que o meu diretório de trabalho é o /app, rodei o pip install requirements, ó. Então o requirements ele tem só o Flask, que é a única biblioteca que eu preciso para o meu projetinho aí. Defini como entry point o Python, ou seja, quando eu rodar esse container, quando eu rodar essa imagem e ela virar um container, né, ele vai executar o Python. Se o Python parar de executar, o nosso container também para. E ele vai executar esse executável aqui e vai chamar o app.py, que é esse cara aqui. Então, pessoal, o que a gente vai fazer primeiro é construir essa imagem aí, tá?
Então, a gente pode ou construir com o build, e aí ele vai construir e vai só construir, deixar a imagem construída, mas não vai rodar nada. Ou a gente pode dar um run, que se a gente não tiver a imagem construída, ele vai construir e vai rodar, tá? Então, por exemplo, se a gente já quiser rodar essa imagem, ou seja, eu quero construir ela e eu quero rodar ela, eu posso simplesmente ou aqui, ou deixa eu abrir o terminal aqui que fica maior. Vamos construir a imagem e depois vamos rodar ela. Então, por exemplo, se eu quero construir a minha imagem, docker build -t para eu passar uma tag para essa imagem. Então, por exemplo, DevOps 1, tá? E eu vou ter que dizer o lugar onde está o meu Dockerfile, tá? Então, meu Dockerfile está dentro dessa mesma pasta, ponto, né? Então, o que ele está fazendo? Está executando todos os passos lá que estão definidos dentro do Dockerfile. Então, olha só aqui, ó. Passo 1 do 4, né? Tem 4 passos lá. O primeiro passo é baixar a imagem do Docker na versão 3.6, ó. Então ele vai baixar aqui, ó. Tá baixando. E aí ele vai executando os passos do Dockerfile lá. Então tá extraindo a imagem. Ó, copiou, definiu o diretório, rodou o pip install, ó, e terminou, tá? Então, Docker Build ele foi lá e construiu a nossa imagem. Então, se a gente vier agora com Docker Image ls, olha só, vocês vão ver que a gente tem uma imagem onde a tag dela é DevOps1, ó. Foi criada 12 segundos atrás, tem esse aqui é o tamanho, porque ele carrega toda uma máquina virtual do Python nessa imagem, e a tag é a latest, tá? Então, a gente tem a imagem construída, mas se eu vier com docker ps, eu não tenho nenhum container rodando. Então, meu container, meu servidorzinho web aí, ele não está rodando ainda, tá? A gente pode rodar ele agora, tá? Então, depois de construída a imagem, a gente pode ir com docker run e o nome da imagem, DevOps1. Vai rodar. Isso aqui é a saída padrão do servidorzinho web do Python, do Flask lá. Então, ó, ele está carregando o aplicativo app que eu chamei lá no ambiente tal, ele diz qual que é qual porta que ele está rodando, que é 5000, que é o debugger e por aí vai. Então, olha só. Ele está rodando num container. Deixa eu sair aqui. Não vou terminar a execução dele, vou abrir um outro terminal aqui, ó. E vou dar um docker ps. Então, olha só. Nosso docker ps tem um container ID, tem qual imagem eu estou usando, tem qual foi o último comando executado no container, que foi o Python lá, quando ele foi criado, por aí vai. Então, olha só. Se eu rodar aqui, pessoal, 2.5000. Ele vai dar que não tem nada executando nessa porta. Por quê? É a última parte aqui da nossa aula, tá? A gente mandou o nosso container lá rodar, né? Por padrão, o Flask lá definiu que a porta é a 5000 lá. Estava no nosso projeto. Só que essa porta, pessoal, ela tá dentro do container, tá? Então esse 5000 é uma porta que está dentro do container. O que acontece? A gente tem que dizer para o Docker, olha, eu quero que a porta 5000 que está dentro desse container seja ligada com a porta, sei lá, uma porta que eu defini aqui na minha máquina, no meu host, para que eu consiga acessar ela. Ou seja, eu tenho que dizer, olha, eu quero que uma porta seja redirecionada para outra, para que a gente consiga usar ou acessar aquela porta do container, tá?
Então, como que a gente faz isso? A gente só usa o comando "-p" na hora de rodar, tá? Então, por exemplo, esse que está rodando agora, a gente vai ter que terminar com a execução dele, porque a gente não vai conseguir acessar ele de fora. Então, a gente vai rodar ele de novo, vai colocar o parâmetro "-p", a gente vai colocar o host, a porta do host, ou seja, a porta que a gente quer que acesse da nossa máquina, e a porta do container. Então, por exemplo, vai ser 5.000, 2.5000. Eu estou pegando a 5.000 do container e estou mapeando para a porta 5.000 do meu host, da minha máquina. Ou, por exemplo, 5.000 para 8080. Estou mapeando a porta 5.000 lá do meu container para a porta 8080 do meu host. Tá? Então, eu vou parar aqui a execução do nosso container, né? Porque a gente não vai conseguir acessar nada. Vou dar um PS, ó, ele não está rodando mais. E aí eu vou voltar aqui, ó, no run de novo, né? E só vou adicionar a porta. Então, "-p", por exemplo, 5.000, 2.5000. Espaço DevOps. Vou rodar. De novo, está executando. E aí agora, pessoal, olha só. Vim aqui, executei a mesma coisa aqui, ó, 127.001, 2.5000, ou seja, estou tentando acessar a porta 5.000 da minha máquina. E aí, como eu mandei o meu container aqui, ó, mapear, na hora de rodar, ele mapear a porta 5.000 do container para a porta 5.000 do meu host, eu estou dando um hit aqui e ele está direcionando para a porta 5.000 do meu container, que aí é o meu servidorzinho em Flask responde. Então, ó, ele até deu um log aqui, ó. Ele já mostrou um log aqui, que eu não tenho um favicon, né? Não tenho um ícone aqui. Mas ele deu 200 no meu get, ó. Então eu vou colocar aqui pro lado, ó. Toda vez que eu ficar dando um hit aqui nesse endereço, ele vai estar logando, vai estar mostrando o log lá dentro do meu container que aquela requisição foi feita para o meu servidorzinho web, tá? Então esse é um exemplo, um exemplinho bem simples de uma aplicação em Python, tá? Que vocês podem, inclusive, clonar na máquina de vocês e executar os mesmos passos da aula. Até recomendo que façam isso, tá? Para o pessoal que não usa Python, tá? Não tem problema. Eu abri no PyCharm aqui, que é o editor de Python, mas ele funciona também no IntelliJ. A única coisa que vocês vão precisar fazer, só instalar, se vocês quiserem, né? Rodar o mesmo exemplo, só vão precisar baixar o Python aqui, que é bem tranquilo, é só baixar e instalar no Windows ou no Linux, tá? Só clicar aqui, baixa, instala, e aí depois abre o projeto e ele vai... e aí é só executar os comandos de docker build, docker run, e ele vai executar certinho. Então com isso, pessoal, a gente conseguiu dar uma olhada geral no que é um Dockerfile, né? Na estrutura dele. Vi um exemplo de Dockerfile, na verdade 3, porque na verdade os 3 aqui, esse aqui e o que está no projeto, são exemplos que são diferentes, mas eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão rodando o projeto em Python estão construindo uma imagem, tá? E aí a gente rodou essa imagem usando o Docker Run, tá? A gente mapeou portas, e aí a ideia da próxima aula é que a gente converse um pouquinho mais sobre redes, tá? E volumes, ou seja, como que eu posso guardar arquivos aqui nos containers, tá? O que eu deixo como exercício para vocês, tá? Eu passei um exemplo de Python, mas vocês devem ter outros projetos aí em outras linguagens, tá? Por exemplo, em Java, ou um front-end em Angular, ou React, ou Vue. O que eu queria que vocês... o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês tentem criar um Dockerfile para esse projeto, tá? Seja para uma disciplina, ou seja para um projeto pessoal, tá? Vocês vão criar esse Dockerfile, ou seja, com os passos. Claro que vocês não vão criar ele todo do zero. Recomendo que vocês busquem na internet por fontes aí para ver exemplos de como montar. Mas imaginem assim, ó, pessoal. Esses passos aqui, ó,
Esses passos são basicamente o que a gente teria que fazer para, tipo, num servidor limpo, vamos dizer assim, executar o meu projeto. Então, por exemplo, se eu tiver um servidor lá com o Python já instalado, por exemplo, aqui usando a imagem do Python já instalado, o que eu precisaria fazer para executar o meu projeto lá? Precisaria fazer exatamente esses passos: copiar esse requirements, copiar o source para lá, instalar os meus requirements e rodar o Python, tá? Então o Dockerfile ele basicamente define isso, tá? E é isso que vocês têm que pensar para esse projeto que vocês escolherem que vão criar um Dockerfile, tá? Recomendo que criem o Dockerfile, façam um build dessa imagem com essa tag, tá? DevOps e 2 pontos latest ali, e executem um container a partir dessa imagem, testando as requisições para esse projeto. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui na aula, que vocês façam lá testando as requisições, sendo para um servidor back-end, por exemplo, do jeito que eu fiz, ou para um front-end lá e ver se ele retorna alguma coisa no navegador, tá? Eu vou abrir um fórum no Moodle, e aí recomendo que vocês façam isso, tentem fazer isso, e vão postando as dúvidas que vocês têm. Olha, professor, criei um Dockerfile, mas quando eu executo o build, tá dando algum erro aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Coloca ali no fórum e a gente vai discutindo sobre isso, até vocês conseguirem seguir esses passos aqui. Uma coisa importante que agora que eu vi o Dockerfile aqui, eu lembrei, ele tem que ser com esse nome aqui, ó. Tem que ser com o D maiúsculo e o resto minúsculo, tá? Porque daí, desse jeito, quando eu der o build aqui, deixa eu voltar aqui. Quando eu der o build, acho que eu não tenho nesse aqui, acho que tá. Aqui. Build. Quando eu der o build, quando eu coloco o ponto aqui, é o caminho que ele vai buscar esse arquivo Dockerfile com o D maiúsculo, tá? Então recomendo que vocês... Recomendo não. Recomendo fortemente que vocês criem um arquivo usando esse padrão aqui, Dockerfile, que aí a gente não tem que ficar especificando o nome de arquivo e por aí vai, tá? Então tentem seguir esses passos. Qualquer erro, qualquer problema, qualquer sugestão, coloquem nesse fórum do Moodle e aí a gente vai continuando aí para as próximas aulas. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima.